Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. Comprar uma casa própria está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Além das taxas de juros que não incentivam o fechamento de um negócio, o valor continua subindo e deixando os índices de inflação para trás. Os preços dos imóveis residenciais no Brasil encerraram 2024 com alta, superando a inflação do período. Segundo o índice FIPE-ZAP, o valor dos imóveis subiu mais de 7% ao longo do ano, representando a maior variação anual desde 2013. Em comparação, o índice geral de preços mercado, IGPM, medido pela FGV, registrou alta superior a 6%, enquanto a inflação ao consumidor, medida pelo IPCA 15, ficou em mais de 4%. Apenas em dezembro, o aumento foi de 0,66% superior ao índice de novembro, que foi de 0,49%. O levantamento analisou os preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, o que engloba todas as 22 capitais. Imóveis com um dormitório lideraram a valorização, chegando a quase 9% de alta ao longo do ano. Das 56 cidades analisadas, 55 registraram aumento no preço dos imóveis. Curitiba, que teve a maior valorização entre as capitais, depois é seguida por João Pessoa, Aracaju e Belo Horizonte. Por outro lado, Teresina e Rio de Janeiro tiveram as menores variações. O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais fechou 2024 em mais de R$ 9.000. Entre os tipos analisados, imóveis com um dormitório apresentaram o maior valor médio, enquanto as unidades com 2 dormitórios tiveram o menor valor. Entre as capitais, Vitória registrou o preço médio por metro quadrado mais alto do país, seguida por Florianópolis e São Paulo. Aracaju e Natal apresentaram os menores valores médios. O setor da construção civil registrou crescimento de pouco mais de 4% no ano passado, impulsionado pela retomada de obras do programa Minha Casa Minha Vida, pelo aquecimento do mercado imobiliário e pelas obras relacionadas ao ano eleitoral. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, para 2025, a projeção inicial é de desaceleração com crescimento estimado em pouco mais de 2%. Os Estados Unidos registraram a primeira morte de gripe aviária no país. A vítima, com mais de 65 anos, era do estado de Louisiana e sofria com vários problemas de saúde. O paciente infectado pelo vírus foi hospitalizado com sintomas respiratórios graves. Segundo o Departamento de Saúde de Louisiana, o idoso teve contato com aves domésticas e selvagens infectadas no quintal de casa. Também foi divulgado que o vírus sofreu uma mutação genética dentro do paciente para se adaptar ao trato respiratório humano. O vírus da gripe aviária que infectou o idoso era diferente da versão do vírus detectada nos rebanhos leiteiros e granjas avícolas ao redor do país. O americano foi o primeiro caso grave de infecção humana pelo vírus H5N1 detectada nos Estados Unidos. Desde março, 66 infecções foram confirmadas nos Estados Unidos, mas os casos anteriores foram leves, em grande maioria detectados em trabalhadores rurais expostos a aves doentes ou vacas leiteiras. Os pesquisadores ainda estão tentando avaliar os perigos da versão atual do vírus e determinar o que faz com que ele afete algumas pessoas de forma mais grave do que outras. Mas as autoridades americanas afirmaram que não há evidências de que o vírus esteja se espalhando para as pessoas. Os gastos de início de ano já começaram. Os motoristas, por exemplo, podem preparar o bolso para o pagamento do IPVA de 2025. Os estados divulgaram as agendas para pagamentos e descontos. Vamos conferir. Começou a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2025. Os motoristas de todo o Brasil devem fazer a consulta pela unidade federativa. Cada estado divulgou a agenda de pagamentos, junto das regras para que o motorista saiba se está na cota de isenção ou se recebe algum desconto no tributo. Os motoristas podem fazer a consulta para saber dos calendários, alíquotas, descontos e formas de pagamento do tributo, obrigatório para a maioria dos veículos em circulação no país. O cálculo do imposto varia de estado para estado, com alíquota girando entre 1% e 4%. Com ela em mãos, você precisa multiplicar pelo valor venal do automóvel, disponível em uma tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. Com isso, a alíquota é maior para modelos mais novos e diminui com o passar dos anos. O valor do IPVA é dividido e 40% vai para o governo do estado, 40% para o municipal e 20% vai para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O uso estadual e municipal
não está mais ligado às rodovias e cada um aponta o destino da verba nas áreas que considerar necessário. E o novo estudo revelou que de cada 10 novos casos da doença do tipo 2, quando a pessoa precisa tomar insulina, uma está associada ao consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinha e energético. A pesquisa foi publicada na revista Nature nesta semana, uma das mais renomadas publicações científicas, e analisou dados globais sobre a doença em 2020, abrangendo 184 países. Segundo os especialistas, essas bebidas são digeridas rapidamente, causando um pico nos níveis de açúcar no sangue. O consumo regular ao longo do tempo leva ao ganho de peso, à resistência à insulina e a uma série de problemas metabólicos ligados ao diabetes tipo 2 e às doenças cardíacas. O estudo mostra que os maiores índices estão na África subsaariana e na América Latina, onde está o Brasil, mas não traz dados específicos para o país. Eles uniram os dados da América Latina com os do Caribe e o resultado mostrou que 24% dos novos casos de diabetes e 11% dos novos casos de doenças cardiovasculares estavam relacionados ao consumo de bebidas açucaradas nessas regiões. Para se ter uma ideia, no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que essas doenças estão na liderança das causas de morte no país. Os óbitos por problemas cardíacos, por exemplo, representam 30%. Já a diabetes, de 2010 a 2021, matou mais de 750 mil pessoas no país. Ao todo, o consumo de bebidas açucaradas é responsável por 340 mil mortes anuais no mundo. Apesar de consistente, o levantamento tem limitações, pois é uma pesquisa observacional, o que significa que as descobertas não estabelecem uma conexão definitiva entre o consumo de refrigerantes e as enfermidades. Os estados da Bahia e da Paraíba lideram o crescimento entre os destinos mais procurados para o verão de 2025. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Ministério de Turismo e pela Nexus, um instituto de pesquisa e consultoria. A pesquisa sobre tendências de turismo, verão 2025, e o comportamento da população brasileira revelou que 35% dos brasileiros, ou cerca de 59 milhões de pessoas, pretendiam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano. Desses, 97% planejavam passear dentro do país. Entre os principais destinos procurados por esse grupo, a Paraíba foi o estado que teve crescimento mais expressivo em relação ao último verão. Na época, apenas 2% dos entrevistados planejavam ir para a Paraíba. Agora já são 7%. O segundo estado em que mais houve aumento da procura no período foi a Bahia, com um crescimento de 4 pontos percentuais. A opção pelo destino passou de 12% no verão passado para 16% em 2025. Entre as regiões do Brasil mais procuradas para as férias de verão, o Nordeste liderou com 53%, seguido pelo Sudeste com 37%. Em relação aos destinos mais buscados, a Bahia liderou a lista, seguida por São Paulo, com 15%, e Rio de Janeiro, com 14% das intenções. A Paraíba, que ocupava o 15º lugar no verão de 2024, subiu para o 6º lugar entre os destinos mais procurados. A combinação entre suas praias paradisíacas e o charme histórico da capital, João Pessoa, atrai cada vez mais visitantes. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo um ótimo dia a você. Até mais.